Tinha acabado de virar autônomo, tá? Tava no meu primeiro mês ali de operacional, pra mim, na física, né? E assim, tava trabalhando dentro de uma corretora, né? Assim, pra mim, mas dentro da corretora, operando dentro da corretora. E, cara, assim, eu tava ali, naquele começo, operando de um mini contrato na época, e aquele dia eu tava enroladaço. E o cara que tava do meu lado, na verdade, que foi quem me convidou para sentar do lado, o Thiago Cipriano, cara, me falou uma frase sobre essa questão de eu estar enrolado, que eu nunca mais esqueci, e essa frase, na verdade, moldou a forma com que eu gerenciei risco a partir dali, e toda vez que eu ia por uma situação parecida com o que me fez perder aquele dia, eu lembrava dessa frase e aquilo refletia no que eventualmente eu teria que fazer, aquilo me tirava daquela espiral potencial de perda, tá? Se você, né, na verdade, tem interesse nesse assunto, cara, fica comigo até o final desse vídeo que vai ser bem bacana o tema aqui. Então vamos lá, primeiro de tudo eu sou o André Hanna, esse canal fala de trade, fala de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trade, vamos lá. Então vamos lá, virei autônomo, né, muitos anos atrás, e sentei do lado de um cara, que era assim, o Ronaldinho o Ronaldinho do dólar na época, né. Tinha vários outros caras muito bons, mas esse cara era um cara, pessoa física, cara muito consistente, muito ganhador, e ganhador assim, grande, né. E assim, cara, eu tive a sorte, né, de sentar do lado desse cara, né, quando eu virei autônomo, e aí tava no meu primeiro mês ali, operando de um contrato, cara, construindo financeiro desde o primeiro dia, cara, ganhando dinheiro desde o primeiro dia. Tinha tido uma fase dentro da Asset, que eu fui sócio, de operar lá, né, mas uma fase curta ali, né. Eu tive algumas fases operacionais de operar para os outros, mas para mim, aquele era o primeiro, né, então, assim, era o primeiro mês. Então eu tava ali com um mini contrato e tentando crescer no mérito. Quando tava tudo bem, cara, eu tava operando com um mini contrato. O dia que o mercado, cara, desandou, e naquele mês, cara, no mês de crise, o negócio desandou, né, de volatilidade, pô, eu comecei a me enrolar. Eu comecei a me enrolar e chegou uma hora que tipo, eu tava desesperado, acho que eu devia estar suando frio. E ele falou do lado, falou, cara, ele falou pra mim, o que tá acontecendo? Eu falei, velho, eu tô, sei lá, com 32 lotes aqui. Eu tinha feito 32 médios. Eu tava com 32 lotes e operava de um. Então você imagina, né, como é que eu tava de financeiro. Eu tinha entregue tudo que eu tinha feito no mês e mais um pouco. Tá, era meu primeiro mês. Cara, ele virou pra mim, tá, e falou essa frase. Porque assim, a gente operava muito igual. Todo mundo que era autônomo, que operava dólar, por exemplo, e que tinha mais ou menos, né, a mesma visão, o mesmo tipo de leitura de mercado, cara, basicamente entrava mais ou menos nos mesmos lugares. E eu falei, cara, você tá enrolado? Ele falou, puta, cara, acabei de me desenrolar. E tinha virado positivo no dia, sei lá, tipo, 10 pau. Tá? Ele tava enroladaço no meio do caminho. Eu não lembro exatamente se o dólar estava subindo ou caindo, provavelmente subindo. Tá? A gente vinha insistindo na venda, tá? Porque, sabe, operando contra o movimento, mas não à toa, tinha o porquê, porque entrava player defendendo a venda, player interrompendo o processo de alta, vendendo forte. Então tinha motivo para vender, tá? Aonde a gente estava vendendo. A diferença é que ele falou para mim, cara, enrolado sim, passivo nunca. Cara, aquilo, né? E assim, a gente começou igual, ele ficou perdendo no processo também. Ele falou para mim, puta, cara, eu tô enrolado, tá, não sei o quê. Eu já tava, mas sei lá, tava no meio do caminho de médio. E eu tava achando na minha cabeça que ele também tava fazendo médio nesse enrolado, né? E na verdade ele não tava, cara. Ele, sei lá, vendia, dava errado a operação ali, ele estopava, cara, subia um pouco mais, ele vendia de novo. Dava errado, subia um pouco mais, ele vendia de novo, ia estopando, assim, ele ia se enrolando, ou seja, ele ia entrando onde tinha que entrar, não era à toa, não é porque subiu e foi subindo mais, o cara vai vendendo. Tinha motivo para eu e ele entrar. A diferença é que eu não saí do meu primeiro lote e ele ia saindo de todas as operações dele perdedoras. Então, ele estava enrolado, mas não estava passivo. E outra coisa que eu descobri, né, óbvio que tinha, tomar muito cuidado com o que eu estou falando aqui, eu devia ter falado isso no começo do vídeo. Esse vídeo aqui não é para quem está no começo, tá? Eu não só faço vídeo para quem está no começo, às vezes faço vídeo para quem está avançadaço, às vezes faço vídeo para quem está no meio do caminho. Esse vídeo aqui, cara, é para quem opera, tá, com mais de um lote, mais de uma mão, não é um contrato, que tem mais boletas liberadas. E para chegar, eu acho que você tem, né, uma escala para poder chegar em ter mais boletas liberadas, tem um degrau para você subir, tem uma escada para você subir. Tá? A gente não é o tema desse vídeo aqui, mas não é para quem está no começo. Para quem está no começo, cara, é um lote e uma mão liberada. Você não tem a segunda mão, tá? Porque se você entra e deu errado, o teu próximo passo é cair fora, cara. Você não tem aquela descrição de falar, putz, tenho a minha outra mão, uso ela ou não.
Tá? No começo, você não tem que ter a segunda boleta liberada. Eu digo começo, não é 1, 2 meses. É uma boa fase. Até você, que depende do ativo, depende do operacional, tem essas, mais ou menos uma subjetividade, né? Uma objetividade, na verdade, de como é que você deveria tratar a sua progressão de lotes, mas deixa para um outro vídeo isso daí. Então toma muito cuidado com o que eu estou dizendo aqui. Tá? Não vai querer aplicar isso que eu estou falando, né, amanhã, né, no teu operacional, se você ainda não está nesse nível. Tá? Então eu percebi que o cara, ele também oscilava o lote. Tá? Ele vendia, sei lá, 5 contratos no primeiro lugar que eu vendi 1. 5 lotes do padrão, eu estava no 1 do mini. E se enrolar, perdia, estopava para cima, sei lá, 2, 3 pontos. Estou falando isso há muito tempo atrás. A próxima que ele tinha que vender, ele vendia 10, 15. Mas não é porque ele queria recuperar, é porque ali ele achava que era uma oportunidade que, pô, fazia mais sentido do que a primeira. Tá? Porque, pô, tinha vendedor no mercado. Só que o comprador, surpreendentemente, continuava forte. Tá? E aí dava errado. E eu, cara, já tava no segundo ou no terceiro médio, né? E o cara zerado, mas perdendo dinheiro. Mas ele estopou, mas perdendo dinheiro. Subia. Na hora que subia, ele, sei lá, batia 30 ou batia 50 contratos. Ia fazendo isso, não sempre escalando, não é questão de fazer martingale, não é isso. Quando ele via que a oportunidade era melhor do que a anterior, quando tinha sentido, eu ia, cara, segurando aqueles meus lotes lá embaixo, e eu fazia a conta mais errada do mundo, que eu já falei em vídeos anteriores meus aqui, que é o seguinte, cara, se ancorar no meu médio, né? Eu fazia a conta do meu médio, tá? E só queria sair da ratoeira. Eu, sei lá, eu tava no terceiro médio, eu tinha vendido no 3, meu médio tava no 3, o mercado tava no 9. Cara, se o mercado caísse do 9 pro 7, olha que coisa, ele zerava a última venda dele de galo que ele tinha feito. Galo de 2 pontos, ele fazia 2 pontos com 50 lotes. Cara, e eu ficava rezando para voltar pro 3, que é meu médio. Ele conseguia se e aonde que ele se desenrolava? Cara, como ele girava, vendeu a 9, cara. O mercado naquela época, por 2 pontos, era o equivalente a, sei lá, hoje andar 4, 5, 5,5, né, no giro, em termos de frequência. Ele ia trabalhando na frequência, ele ia se enrolando, tá, durante o processo, entrava, estopava, entrava, estopava, entrava, estopava, só que ele conseguia, muitas vezes, entrava e o mercado andava 2, 3 pontos a favor, 1,5 ponto, ele ia saindo, mas ele estava com um lote muito maior. Eu estava, cara, cada vez mais perdendo e rezando para voltar do 9 para o meu médio, que era 3. O mercado, quanto mais ele subia, mais distante do meu médio ele ficava, e o cara conseguia ir, né? Mesmo que ele errasse, vamos dizer, ele errou completamente a tendência do dia. Ele não enxergou esse fluxo de compra, mas ele ia conseguindo trabalhar nessas micro ineficiências, ou seja, entrava fluxo vendedor, naquele momento era para você bater a 9 e recomprar a 6,5, 7. Era para fazer isso. Tá? Mas ele foi fazendo isso desde lá de baixo. Eu também, só que segurei o lote. Ele não, ele estopava. Cara, isso muda, essa frase mudou a minha... Não é que você não se enrola, não perde mais dinheiro. Mas quando você começa, de novo, já fiz vídeo sobre isso, né? Há pouco tempo atrás, eu vou tentar achar o link e colocar aqui embaixo, que é, putz, você, cara, não quer mais ganhar dinheiro, você só quer que volte pro teu médio. E você vai fazendo médio algumas vezes sem critério e outras vezes até com critério, que é como eu tava vendendo nos pontos que tinha que vender. Só que eu não tava me desvencilhando das minhas primeiras entradas ruins. E o mercado cada vez ia subindo mais, subindo mais, subindo mais. A minha entrada era boa, mas eu estava carregando posições, cara, que não tinham mais sentido nenhum. Elas tinham acontecido há 20 minutos atrás, que pro giro, cara, ela tinha perdido completamente o sentido. Então, cara, se enrola, né? Entra na onde tem que entrar. Deu errado, estopa, fica limpo. Porque aí, cara, não importa, o mercado ele pode dar uma outra oportunidade para você, sei lá, 3 pontos depois da onde você vendeu a primeira vez, ou ele pode dar uma oportunidade 20 pontos depois. Quando ele dá 3, parece que fazer médio é bom. Médio ser burro. Agora, quando ele dá a oportunidade só 20 pontos acima da tua primeira entrada, cara, você está carregando uma operação que não tem mais sentido. Ela não tem mais sentido lógico de você estar no teu primeiro lote. Imagina quando você vai fazendo isso cada vez maior. Então, assim, isso mudou, essa frase, porque assim, é que nem coisa de político, né? Aquelas frases, ou né, de político, sabe aquela, o rouba mais faz do Maluf, pra quem é mais velho e tal. É um chavão essa frase pra mim, cara. Cara, se enrola. Desde, óbvio, só entra onde tem que, não é? Se enrola porque, puta, é normal se enrolar, cara. Se enrola operando certo. Cara, você acha que tem que fazer aquilo, aquela operação tem sentido? Faz. Deu errado, estopa. Cara, a próxima, acha que tem que fazer?
de maneira objetiva, faz. Se deu errado, estopa. Cara, só que você vai ficando limpo no mercado. Tá? Você não vai carregando especialmente nos dias, porque é nesses dias que te quebra, que é naqueles dias de tendência absurda. Você fala, putz, cara, não, duvido que o mercado vai cair, sei lá, 2.000 pontos de índice em linha reta. E um dia cai. E aí você está insistindo na compra, cara, se você não se desvencilha das suas das primeiras não, se você não vai se desvencilhando das suas operações, cara, você está enrolado e passivo. Por que passivo? Porque você está, cara, rezando para voltar pro teu médio. E você não se aproveita dessas voltinhas que o mercado dá. Cara, essa foi a grande, né? Eu fiz um resumo de conclusão aqui, né? Desse vídeo, né? Cara, qual a conclusão de erro meu? Cara, o primeiro de todos, eu queria operar igual ele, ou seja, boletas amplas, mais de uma boleta, sem ter a experiência que ele tem. Esse é o primeiro erro, tá? Por que eu não tinha que ter 32 boletas liberadas? Naquela época nem, sei lá, nem tinha como controlar, não tinha... Cara, era o risco da corretora que você ligava e você conhecia, às vezes eu era amigo do cara do risco, e cara, o cara te dava o limite de risco que você quisesse, com 10 pau de margem na corretora, cara, você tinha, 30 do padrão liberado, entendeu? Então assim, a gente não operava também no limite da margem e o risco não era tão automatizado, né, como é hoje. Cara, então era um perigo, né, em termos de alavancagem. E aí, esse era o primeiro erro, cara, querer operar igual o cara sem ter a experiência dele, tá? O segundo, quando você está no giro, isso vale para quem está no giro. Tá? Para quem tenta alongar, faz outros tipos de trade, o que eu vou falar aqui não vale muito. Cara, o cara foi do 1 pro 3, eu vendi no 3, o cara estopou a 5, eu não estopei. Deu uma nova venda a 6, eu vendi a 6. Tá? Então eu vendi a 3 e depois vendi a meia. Ele vendeu a 3 e estopou, perto do 6. Estopou, sei lá, 4,5, 5. No 6 a gente vendeu de novo, eu e ele. Se caísse do 6 pro 4,5, cara, eu não tava no meu médio ainda. Até tava, né? 6 com 3, o médio é 4,5. Tá? O cara, nesse caso, os dois estariam zerados. Tá? Ele estaria zerado, porque ele estopou, sei lá, com 1,5, 2, vendeu a 6, zerou a 4,5, ganhou 1,5 e tá no 0 a 0. E eu, nesse caso, né, nesse exemplo que eu dei, né, eu ainda estaria muito, muito parecido com ele, tá? Como médio. A grande questão é que quando o mercado desanda demais e vai desandando demais, eu começo a querer do mercado, porque meu médio fica no 3 e o mercado vai para 12 ou 15. E do 15 ele volta pro 10. Cara, ele fez um baita movimento do 15 pro 10. Ele andou 5 pontos. O cara, o Thiago, zerava. Não necessariamente com esses 5 pontos, mas, pô, ele vendeu a 5, cara, e o mercado andou pra caramba a favor dele. Mas na minha não resolvia, porque meu médio era 3, lá embaixo. 3 contra 15 lá em cima. Cara, tinha que andar 12 pontos para vir pro meu. E o mercado fica na frequência. Já andou 5, ele saiu fora. Tudo bem, ele ainda tá perdendo dinheiro no dia, ele tá enrolado. Mas, cara, ele tá no game. Ele não perdeu o bumbo do mercado. Tá? Ele não tá querendo. Ele tá explorando o que o mercado tá dando para ele. Foi do 15 pro 10, cara. Ok, ele tá perdendo dinheiro no net do dia. Mas naquela operação ele aproveitou. Aí o mercado porrou de novo, foi pro 25. Cara, meu médio tava no 3. Entendeu? Eu ainda tô rezando, cara. Ou vendi um pouco mais, meu médio foi pro 5, pro 5,5. Entendeu? Cara, o mercado tá 20 pontos do meu médio. Ele vendeu a 25, um lotão. O mercado foi para 22, caiu só 3 pontos. Cara, esse respirinho do 25 pro 22, eu que tô... Cara, meu médio lá no 3, lá embaixo, falo, nossa, voltou um pouquinho, tô rezando, mas um pouquinho. O cara vendeu o lotão no 25, zerou no 22, cara, tá no lucro no dia. Então, assim, e é o terceiro ponto, né, da conclusão aqui. Depois de um tempo, cara, e no giro, você começa a aprender a trabalhar o tamanho do lote. Óbvio, não é para buscar a perda, porque é uma puta de uma cagada, mas você começa, putz, essa oportunidade aqui, mesmo se ele tivesse limpo lá no 25, limpo, zerado no dia, ele provavelmente teria feito um lote maior lá em cima. Não fez o lote maior só para poder buscar a perda para resolver. Não é isso, não é martingale, o cara vai perdendo e vai aumentando, não é isso. Tinha a descrição da oportunidade. Se no 3 o cara já achava que tinha sentido vender, quando vai para 25, dada a circunstância do mercado, dado o contexto do mercado, a presença de vendedor ainda continua, o comprador ficou escasso, a última pernada de alta, cara, puta, foi, sei lá, foi um tipo de player que não é o comprador final perdeu força acima do 18, tem uma série de contextos. Cara, no 25 é para vender um lote maior, a oportunidade, dosar o tamanho da oportunidade,
desde que você saiba ler mercado assim, de novo, não é martingale, cara. Vai perdendo, vai indo contra você, você vai dobrando o lote. Não é isso. É dosar o tamanho da oportunidade. Então são essas três coisas. Operando errado, sem ter experiência, ele se aproveitava dessas ineficiênciazinhas, tipo, e estava muito longe do meu médio, ele continuava na frequência do mercado, ia conseguindo minimizar a perda e conseguia dosar a mão, cara. Eu nunca mais, não vou dizer que nunca mais me enrolei, mas eu nunca mais, quando eu ia entrar numa situação parecida com essa, de ficar enrolado, eu nunca mais esqueci dessa frase. Cara, me enrolo, mas eu não fico mais passivo. Eu não fico mais olhando para a tela, passivo é rezando para voltar pro meu médio. Cara, continua lutando. Quando você, cara, faz isso, você meio que se amarra a mão atrás da cadeira, cara, e fica pedindo para Deus para voltar pro teu médio. Isso é ficar passivo. Cara, e enrolado é o seguinte, cara, eu tô perdendo, mas tô lutando. Aonde eu tenho que entrar, eu tô fazendo, tá? Tá dando errado. Cara, beleza, mas eu tô saindo fora. Eu não tô me expondo ao risco de ficar passivo rezando para o mercado voltar. Porque é isso, a maior parte dos dias não vai acontecer. 2, 3 dias no mês, cara, o mercado vai descaralhar para cima ou para baixo e vai te largar, cara, torcendo para voltar para alguma patamar de preço. Vai acontecer isso. Independente do ativo, se é índice, se é dólar, se é petro, se é opção, isso vai acontecer. Então, guarda essa frase. Se enrola, mas não fica passivo no mercado nunca. Cara, espero que você tenha gostado. Essa dica, assim, ela moldou a forma como eu gerencio o risco. Espero que isso ajude você também, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já passou por isso, se você não passou, bom, se você gostou, se você não gostou. Curte esse vídeo, que o YouTube entende que ele é bom e mostra para mais pessoas. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo como esse, beleza? Abraço, boa semana!